Vibe Mundial FM. Galera, hoje venho aqui para falar com você sobre a criança interior ferida, né? A criança interior que, na realidade, ela representa um lado nosso. Eu quero explicar o que é, quem é essa criança interior, né? Ou seja, na realidade, todos nós temos mesmo essa criança ferida. Ela é uma característica de todos, porque quem não tem muito conhecimento a respeito, às vezes acha que só os grandes traumas evidentes dizem respeito à criança interior ferida. E não. Na verdade, todos nós temos, porque para você não ter, você teria que estar num grau evolutivo muito, muito elevado, né? Ou seja, uma minoria das pessoas não teriam marcas do seu passado, da sua infância, da sua história, ressentimentos, né? A palavra de estudo, né? Ressentimento é o sentimento que se repete dentro de você continuamente. E esses ressentimentos, eles obviamente trazem sofrimento e trazem, dentro da visão da metafísica, a repetição kármica. Porque vamos lembrar que isso aqui existe um lado psicológico, que é o sofrimento causado por essas marcas, por esses ressentimentos, e existe o lado metafísico, ou seja, o que você sente, você vai atrair. Então ainda cria-se uma tendência de repetição kármica, percebe? Então a cura dessa criança interior, que afirmo para vocês, todo mundo tem. Todo mundo tem feridas desse lado criança. Mas eu quero explicar o porquê que chamamos criança interior, né? Porque, na verdade, nós, quando éramos crianças, era o período que as nossas emoções não tinham barreiras. Era o período que as nossas emoções não tinham travas. Então, o período da infância, né, a primeira infância especialmente, até os 6 anos aproximadamente, 6 anos de idade, a criança, claro que isso é progressivo, né, é gradual, mas nós nascemos totalmente instinto e emoção. Então, assim, você começa a receber do mundo uma série de instruções, de um manual do que é permitido, o que é proibido, né? E aí você acaba vivendo, tentando se adaptar, obviamente, ao lado racional, né? O lado racional que vai sendo ensinado para o ser humano desde a infância. Ele vai entendendo esse lado adulto, que o lado racional é o lado adulto em nós, né? E ele é necessário para a evolução, ele não é ruim, mas ele torna-se ruim pelo modo que nos é passado, nos é transmitido, que esse lado adulto que nós temos também em nós é o adulto interior e a criança interior, o adulto interno e a criança interna. O adulto é a razão, a criança, portanto, é sentimento, é emoção, é instinto. Então, quando falamos em criança interior, estamos falando de todo o seu lado emocional e instintivo. Por isso que está tudo ligado ao nosso inconsciente. E essa criança interior, portanto, ela é ferida enquanto subdesenvolvida. Por que subdesenvolvida? Porque nós não temos ainda, no atual estágio da evolução humana, nós não temos ainda um direcionamento para que haja o desenvolvimento emocional desde cedo. Então você tem muita repressão, você tem muita culpabilidade, né? Se incute muitas culpas na criança, se faz com que ela sinta medo de ser ela mesma, medo de agir espontaneamente, é ou não é? E esses medos todos vão gerando em você uma retração da sua essência. Você começa a retrair quem você é e começa a tentar agir como dizem que é o correto. Então você tenta se adaptar ao tal do mundo adulto. Então sua vida, se ela é regida de modo exagerado pelo teu lado adulto, isso mostra, isso denuncia que você tem
feridas profundas dessa sua criança interior. Percebe? Porque ninguém, gente, eu falo isso e repito muitas vezes porque não é uma coisa que eu vejo as pessoas explicarem de um modo geral, e eu acho uma informação tão importante, tão preciosa. Você que está usando de modo exagerado o seu lado racional na vida, isso mostra que você não está vivenciando as suas emoções, os seus sentimentos de modo adequado. Ninguém é tão racional assim. Se você está tão racional assim, entre aspas, é porque você está cheio de feridas e está usando a razão para se proteger, está usando a razão para se defender, para criar uma distância segura com as pessoas. Entende? Então você está tentando manter... Ah, que bom, Angélica, comentando aqui no YouTube, que live libertadora, ela diz aqui, que bom, que bom. Aliás, galera, não avisei hoje, né? Como sempre, estou com vocês nas redes sociais, viu? Quem está no FM, se quiser me assistir, além de me escutar, quem está no FM, vem para o Instagram, @MarceloCotrinOficial, agora no ao vivo do Instagram, @MarceloCotrinOficial, mas também no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, simultaneamente, e no canal Marcelo Cotrim no YouTube. E quero pedir para vocês que estão comigo nas redes sociais a gentileza, o carinho de curtir e compartilhar, porque isso ajuda a expandir a live do programa Entrevidas, que está te ajudando e pode ajudar mais gente. Vocês me ajudam a ajudar mais gente, eu agradeço. Tá? Quem puder curtir, compartilhar. Não esqueça de fazer isso, tá? Bom, continuando aqui o que eu estava dizendo aqui para vocês, né? Então, na realidade, sim, Michele, como ela está dizendo aqui no Facebook, temos que encontrar o equilíbrio, né? Perfeito, temos que encontrar o equilíbrio entre razão e sentimento, razão e emoção, né? Agora, veja só, não é? Nós temos que nos curar e nos desenvolver. Não é só equilibrar, porque nós não temos ainda experiências afetivas que necessitamos para a nossa autorrealização. Então, na verdade, não adianta só nós trabalharmos aí com a questão do que já temos de bagagem, porque temos que reprogramar muita coisa, temos que ressignificar o nosso subconsciente, nosso inconsciente, porque muitos comportamentos emocionais que vocês têm, que todo mundo tem, que a maioria das pessoas tem, são reações marcadas, né, por essas feridas, então são traumas, né? E aí não adianta você pegar só e administrar o trauma, não adianta você, por exemplo, reprimir o trauma, ou ignorá-lo, ou tentar só não... por exemplo, muitas pessoas têm um trauma que gera um baita do medo. O medo vira ansiedade, porque ansiedade é medo. É medo de errar, medo do amanhã, medo do que não controla, medo de perder alguma coisa, né? Ansiedade é medo. Aí a pessoa morre de medo, tem alto grau de ansiedade e tenta controlar a ansiedade. Se ela controla a ansiedade, ela tem algum controle da vida material, mas ela não tem autodomínio interno, ela sofre, e sofre muito, não é? Vocês que têm ansiedade sabem disso, o grau de sofrimento do ansioso, porque a ansiedade é uma angústia constante por não saber o que vai acontecer, por não ter autoconfiança, claro, autoamor, por não ter, né, um autoconhecimento do seu valor, né, autovalor, tudo isso é necessário. Mas aí, controlar a ansiedade, gente, não é o caminho. O caminho é vivenciar a sua afetividade para conseguir dissolver todos os medos que, na verdade, são fobias, né? E toda fobia, na realidade, toda fobia ela é baseada em algum tipo de distorção da realidade. Então, nós temos que olhar para a realidade de novo como ela é, vivenciá-la e reprogramar, assim, a nossa mente, né? O nosso próprio cérebro. Vibe Mundial